Olá, boa tarde. Conflito por herança. Quando alguém da família morre, muitas vezes começam as disputas pelos bens que essa pessoa deixou. Há casos em que a confusão é tão grande que as partes recorrem à justiça. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga recurso do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Operação Flashback, integrantes do PCC na mira de policiais de 7 estados. E ainda em evento em Alagoas, ministro Dias Toffoli anuncia metas do judiciário para o ano que vem. Tribunais estaduais, federais e superiores se comprometem a melhorar ainda mais os serviços ao cidadão. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região começou a julgar o recurso do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. O Ministério Público Federal recomendou o aumento da pena e a defesa tenta anular a condenação do ex-presidente. A sessão começou às 9 da manhã. A abertura foi feita pelo presidente da turma, o desembargador Thompson Flores. Em seguida, o relator do recurso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, leu o relatório. Já se manifestaram o representante do Ministério Público Federal, o advogado do ex-presidente Lula e a defesa das outras partes envolvidas no processo. Neste momento, o relator leu o voto. Nessa terça-feira, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin votou a favor do recebimento da denúncia contra o senador Renan Calheiros por corrupção e lavagem de dinheiro. Acompanhe agora os detalhes desse e de outros casos julgados nessa sessão, na reportagem de Carla Lucena. Logo no início do voto, o relator, ministro Edson Fachin, rebateu o argumento da defesa de que essa denúncia contra o senador Renan Calheiros se tratava, mais uma vez, de perseguição contra o parlamentar. Este apoio político traduz uma narração que esclarece relações impróprias pelas quais o ora denunciado, dentre outros, ofertaram apoio político ao então presidente da Transpetro S.A., Sérgio Machado, desviando-se, por conseguinte, do exercício regular inerente à função parlamentar, o modus operandi que empregou, segundo se alega, a vantagem de vida paga por meio do PMDB de Tocantins e da vantagem de vida paga por meio do PSDB de Alagoas, a pessoas ligadas ao acusado. O ministro explicou que a denúncia apresenta elementos que descrevem como funcionava o esquema de doações ilícitas. Detalhou o depoimento de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que indicou que desde a década de 40 já havia dentro da empresa um esquema para favorecer políticos e que um deles, nos últimos anos, era o senador Renan, que tinha forte influência dentro da instituição. O senador enviava um representante à Transpetro no Rio de Janeiro para obter as informações que se chamava Everaldo, que era o próprio depoente que recebia Everaldo e entregava a ele o envelope, tendo-o recebido na Transpetro 2 ou 3 vezes a penso 11 dos autos. A 2ª turma retomou o julgamento de um recurso contra o inquérito aberto a partir das delações da Odebrecht. No caso, o Ministério Público acusa o ex-deputado federal Betinho Gomes de supostamente ter participado de um esquema de repasses em troca de favorecimento no empreendimento Reserva do Paiva, em Cabo de Santo Agostinho. Ele pedia para que a denúncia fosse enviada à Justiça Eleitoral de Pernambuco, o que foi negado pela maioria dos ministros. Diante desse nível de incerteza, sendo a prática de crime eleitoral por parte de investigados uma mera possibilidade, assim como várias outras, que surgem de modo natural dentro do contexto da investigação encartada nos autos do inquérito 4446, percebe-se que carece de qualquer fundamento a pretensão plasmada no presente agravo de enviar os autos do inquérito à Justiça Eleitoral. Tem-se aqui uma anotação da juíza no sentido de não haver, neste momento, possibilidade de se assegurar
o cuidado da matéria específica e, como também asseverado pelo ministro relator, sem embargo de se poder posteriormente haver algum indício que faça com que haja outro deslocamento, neste momento, parece-me que a decisão do ministro relator atende perfeitamente à nossa jurisprudência. Os ministros também deferiram 4 extradições, 2 do governo da Argentina, uma da Bolívia e outra do Paraguai. Em todos os casos, o relator foi o ministro Gilmar Mendes. Para ele, os pedidos preenchem os requisitos legais e ainda não há casos de perseguição política aos acusados. E daqui a pouco, o plenário do Supremo Tribunal Federal volta a julgar a possibilidade de compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público e autoridades policiais. Até o momento, 2 ministros votaram: o relator, ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. Em comum, a análise do compartilhamento de dados da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, que hoje ocupa o lugar do antigo COAF. Os dois divergiram em alguns pontos. Em relação ao UIF, o ministro Toffoli disse que os dados podem ser compartilhados. A unidade não é órgão de investigação penal e os relatórios apenas um meio de prova. Os conteúdos devem preservar o sigilo dos contribuintes. A UIF tem autonomia para analisar as requisições e, eventualmente, produzir relatório e repassá-lo para as autoridades. Não é possível gerar relatório por encomenda contra cidadãos sem alerta já emitido ou sem qualquer procedimento investigativo formal. As comunicações devem ser por via eletrônica. Já sobre a Receita Federal, o ministro considerou que ela pode compartilhar quando há indícios de crimes contra a ordem tributária ou a previdência social, descaminho, contrabando ou lavagem de dinheiro. A íntegra de documentos não pode ser repassada, como extratos de bancos e declaração de imposto de renda. O MPF tem que abrir procedimento investigativo criminal e comunicar o juízo competente. Uma coisa é a representação fiscal para fins penais, que pode descrever todas as informações necessárias e relacionadas com o fato suspeito ou configurador em tese do delito. Já o ministro Alexandre de Moraes votou a favor do compartilhamento de dados da UIF e que não seria o momento de determinar que o relatório não poderia ser prova. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que, taxativamente, é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. Ele ainda disse que a Receita pode repassar todos os dados, inclusive extratos e declarações de imposto de renda. Nesta quarta-feira, o julgamento volta com o voto do ministro Edson Fachin. E vamos agora falar mais sobre o julgamento de hoje com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, nós temos então 2 votos. O relator foi o primeiro a se pronunciar, presidente ministro Dias Toffoli. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes. O que você destaca do voto de cada um? Quais as semelhanças e as diferenças? Parece que eles foram na mesma linha, né? O Alexandre de Moraes acabou divergindo em relação à extensão do compartilhamento, né? Porque esse é o grande ponto que está sendo discutido aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, ele entende que o COAF ele pode continuar compartilhando as informações da forma como já vinha fazendo, ele entende que isso não ofende a Constituição Federal, mas ele acredita que o compartilhamento de dados da Receita Federal, ele precisa ser restringido, precisa ser mais restrito, ou seja, questões, né, muito pormenorizadas no que diz respeito a extratos bancários, eles não poderiam ser compartilhados por conta do sigilo que se tem em cima desses dados fiscais e bancários que está previsto na própria Constituição Federal. Então, na visão do ministro relator Dias Toffoli, a Receita Federal ela não pode compartilhar toda e qualquer informação, somente os dados globais e havendo necessidade, né, caso o Ministério Público entenda necessário ou a autoridade policial, aí é possível fazer, então, um requerimento perante a Justiça e aí eles poderiam ter acesso mediante a autorização judicial. Essa foi a visão do ministro Alexandre Dias Toffoli. O Alexandre de Moraes, ele acabou divergindo exatamente nessa questão do que diz respeito à Receita Federal. Para ele, a Receita Federal pode, na verdade, encaminhar todos e qualquer dado para autoridades de investigação que vão provavelmente analisar aqueles dados e, se entender, vão promover a devida ação penal. E ele fundamentou o seu voto em um ponto principal. Qual seria? Para que o Ministério Público possa promover ações penais no que
que diz respeito a crimes tributários, é preciso primeiro que haja a declaração, a constituição do crédito tributário, que é feito normalmente via procedimento administrativo. Então, como isso é quase que um pré-requisito para a atuação judicial do Ministério Público para, na verdade, punir em relação a eventuais crimes fiscais, então o Ministério Público teria direito a ter acesso a todo e qualquer dado que foi ali apurado pela Receita Federal dentro das suas investigações. Como é que funciona hoje? Quem passa essas informações para o COAF, que não é mais COAF, agora é UIF, né? Exatamente. O antigo COAF, né, hoje denominado Unidade Financeira de Inteligência, Unidade de Inteligência Financeira, é a nossa Unidade de Inteligência Financeira brasileira. E essas informações, elas são passadas por meio daqueles que são obrigados a comunicar operações suspeitas. Então, por exemplo, os bancos nas movimentações bancárias, eles são obrigados a comunicar ao UIF, os próprios cartórios nas transações imobiliárias, o mercado de joias. Então, há vários segmentos, as operadoras de cartão de crédito também são obrigadas. Então, todos esses segmentos ali elencados na Lei 9.613, que é a lei que trata da lavagem de capitais, essas instituições, elas são obrigadas a comunicar quando verificarem que há uma suspeita, sob pena, inclusive, de receberem multas, caso não comuniquem, além de outras sanções. E, a partir dessa comunicação, a UIF, ela vai receber, analisar e identificar possíveis atipicidades nessas transações. A partir do momento em que ela consegue verificar essa atipicidade, esses dados, então, são encaminhados para as autoridades para que elas avaliem se é o caso ou não de promover aí as devidas medidas judiciais cabíveis no que diz respeito àquele caso. Então, normalmente, as investigações, né, essa apuração toda que é feita pela UIF, ela vai servir de suporte, não é o único elemento que vai gerar uma ação penal, mas ela junto com outros elementos, né, que poderão ser requisitados e requeridos pelo Ministério Público, darão ensejo a uma ação penal, caso se constate que houve, no caso, algum ilícito. Gisele, cometido. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. E o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, apresentou as metas da Justiça para o ano que vem. O anúncio foi feito no encerramento do 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Maceió, Alagoas. Todos os anos, o CNJ elabora metas que devem ser cumpridas pelo Poder Judiciário. O compromisso é firmado pelos presidentes de tribunais estaduais, federais e superiores, que se comprometem a melhorar o atendimento ao cidadão. Para 2020, as metas são julgar mais processos do que os distribuídos ao longo do ano, analisar ações mais antigas, estimular a conciliação, priorizar o julgamento de crimes contra a administração pública, improbidade administrativa e irregularidades eleitorais, impulsionar processos à execução, julgar com agilidade ações coletivas e dos maiores litigantes do STJ e da Justiça do Trabalho. Atenção especial aos casos de feminicídio, violência doméstica e familiar contra as mulheres. Integrar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas ao Poder Judiciário. Promover a saúde de magistrados e servidores. Garantir os direitos das crianças e adolescentes, acelerar processos relacionados a obras públicas paralisadas. Na divulgação das metas, o ministro Dias Toffoli lembrou que o Poder Judiciário está cada vez mais produtivo. Já são mais de 32 milhões de casos julgados e, por isso, segundo o presidente do STF e do CNJ, cidadãos, advogados e defensores públicos têm avaliado o trabalho da Justiça de forma positiva. O apoio dos poderes legislativo e executivo também tem ajudado a melhorar os resultados. E o ministro Dias Toffoli também participou nesta terça-feira da assinatura de um termo de cooperação técnica para a criação de um escritório social em Alagoas. O acordo foi assinado com o Tribunal de Justiça de Alagoas e com o governo do estado para que a estrutura de atendimento a pessoas egressas do sistema prisional
esteja em funcionamento em até 30 dias. A disseminação do escritório social é um dos campos de ação do programa Justiça Presente, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e tem apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para enfrentar problemas estruturais do sistema prisional. E com Alagoas, já são 3 os estados que aderiram aos escritórios sociais na gestão do ministro Dias Toffoli. Roraima e Paraíba firmaram acordos para a inauguração do serviço neste mês. Estão previstas inaugurações em pelo menos mais 12 estados nos próximos meses. E logo mais, direito à herança, assunto para o próximo bloco. Você continue com a gente. É você ser tratado conforme as suas ações. Eu acho que você tratar todo mundo igual, você não está sendo justo. Porque as pessoas tomam ações diferentes, consequentemente, as consequências e a forma como ela é tratada deve ser diferente, baseada no que ela fez. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal antecipou o cumprimento de decisão para que as obras de Atos Bulcão, guardadas há mais de 10 anos no apartamento dele, sejam levadas para a fundação que leva o nome do artista. Essa seria a melhor maneira de evitar danificação do acervo. É o que vamos entender melhor agora na reportagem de Carolina Chaves. Na capital do país, a obra de Atos Bulcão está em toda parte. Os riscos geométricos e as cores apresentados de forma sequencial são as características do artista conhecido mundialmente. Além dos painéis, telas e azulejos espalhados em pontos importantes de Brasília, há também outras centenas de obras guardadas há mais de uma década no apartamento dele, que fica nesta quadra por causa de uma briga judicial. A disputa por quem tem o direito de ficar com o acervo pessoal de Bulcão já dura 11 anos. Ele morreu em julho de 2008, aos 90 anos de idade, e não deixou filhos. Os sobrinhos dele e uma funcionária do artista, que alegou união estável, disputam na justiça o direito de ficar com cerca de 240 obras. A primeira e segunda instâncias reconheceram os sobrinhos como herdeiros, mas o processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Por causa do tempo que já passou e porque as obras não estão acondicionadas da forma correta, o Tribunal de Justiça do DF determinou que elas devem ir para a Fundação Atos Bulcão, onde devem receber tratamento adequado. A decisão do Tribunal de Justiça determinou o cumprimento de um acórdão anterior, um julgamento em segunda instância, que já havia definido o direito dos herdeiros sobre esse patrimônio. Então, o juiz, na primeira instância, agora recentemente, determinou, como autoriza o Código de Processo Civil, o cumprimento provisório dessa decisão. É um cumprimento provisório porque o processo ainda aguarda um recurso no STJ e só então é que essa decisão, a partir do momento em que não couber mais nenhum recurso, vai se tornar definitiva. A fundação tem 300 obras e 500 plantas de projetos do artista que foram doados. Apesar da briga judicial, a responsável pela fundação afirma que aumentar o acervo só vai enriquecer a história do artista, mas que é preciso acertar detalhes de como receber essas obras. Tudo que vier do Atos e que seja para enaltecê-lo e para aumentar o patrimônio, disponibilizar o patrimônio dele para a cidade, para nós sempre será um prazer receber. E como essa questão de herança, divisão de bens é sempre muito polêmica, para a gente entender melhor o tema, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Ângela Pinheiro. Ângela, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, falando na questão conjugal familiar, vamos explicar primeiro a união estável, né? Quem tem uma união estável, por exemplo, basta ter esse contrato para ter direito à herança?
Bom, tanto o Código Civil quanto a Constituição, eles equiparam, né, a união estável a uma entidade familiar, eles reconhecem isso. Isso ficou ainda mais claro com o Supremo em 2017, que equiparou também a união estável ao casamento. Então, respeitados os impedimentos legais e, claro, observando os regimes, né, de bens, sim, vamos ter que falar em direito sucessório quando nós temos o reconhecimento da união estável. Agora, quando a união estável ela é transformada em casamento civil, tem alguma mudança nesse regime de herança? Então, na realidade, o nosso Código Civil, ele trouxe um dispositivo que faz algumas diferenças, né, que tem algumas diferenças entre o casamento. E aí o principal é no que diz respeito ao companheiro só participar da herança nos bens que foram adquiridos durante a constância da união e também uma diferença quanto à cota-parte. O STF já decidiu essa questão, ele declarou a inconstitucionalidade de forma incidental desse artigo e dessa forma equiparou casamento à união estável. Isso significa que tanto o companheiro quanto aquele que está casado vai ter o mesmo direito no que tange a questão sucessória. A senhora falou agora de cota-parte. O que significa isso? É porque quando você herda, né, e aí em conjunto com os herdeiros, você tem cota-parte diferenciadas e você tem que respeitar essa disposição do código. E aí vai depender do regime de bens, da quantidade de herdeiros, né? Se tiver 6 herdeiros, cada um tem a sua cota-parte. Agora, em relação ao casal que não tem filhos, né? Ou de repente não tem um tio ou um primo, como é que fica? Então, o próprio Código Civil também é bastante claro no que tange à vocação hereditária. Então, ele tem já uma ordem prevista no artigo e essa ordem vai ser da seguinte maneira. Primeiro são os descendentes concorrendo com os cônjuges e aí seriam os filhos, né? Netos e bisnetos, enfim. E não havendo filhos, passa então aos ascendentes, também concorrendo com os cônjuges, que vamos ter os pais, os avós, eventualmente bisavós. Não existindo ninguém nesse sentido, o cônjuge fica com tudo. E só então, não existindo cônjuge, é que passa aos colaterais até 4º grau, que aí vai entrar os tios, primos e sobrinhos. E qual é a diferença entre herdeiro e meeiro? O herdeiro, ele, na verdade, sucede, né? Alguém tem que falecer e ele vai herdar os bens do falecido. O meeiro, não. A meiação, ela já existe independente do óbito. Você tem direito a 50% dos bens. Eu posso dar alguns exemplos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela é casada pelo regime legal mesmo, de comunhão parcial, adquire um carro, por exemplo, antes do casamento e depois, durante o casamento, adquire uma moto. Falece. O carro, o viúvo, vai ser herdeiro apenas. Já a moto, que foi na constância da união, ele já tem metade. Então, metade da moto ele não vai herdar, já é dele. Então, esse é o meeiro. E como é possível hoje provar que eu tenho direito à herança? Tem que estar no testamento, já é automático? Não, na realidade o testamento ele não é obrigatório, né? As provas são relativamente simples. Se você for filho e etc., tiver um casamento, basta os documentos normais, né? Uma certidão de óbito, de nascimento, a certidão de casamento. Vai complicar um pouco quando você tem a situação de fato, que é, por exemplo, a união estável. E aí você vai depender de prova. Se houver consenso entre os herdeiros, é muito mais fácil, você consegue ir reconhecer em cartório e etc. Se não houver, vai depender de uma disputa judicial. E aí a dica que eu dou a todos vocês que estão aqui nos vendo tente formalizar o máximo possível. Você ter uma situação regulamentada e formalmente reconhecida pelo Estado facilita a sua vida em todas as opções, tanto em caso de falecimento quanto, né, a vida em caso de falecimento ficou um pouco estranha, mas enfim, vai facilitar a vida de quem ficou, tanto em caso de eventual separação ou problemas na justiça. Ok, doutora Ângela, excelente entrevista, obrigada pela participação. Muito obrigada, mais uma Rafaela, vez, uma boa tarde. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade ao ex-deputado Eduardo Cunha. Os detalhes em instantes, até já. Seria a coisa justa, né? A coisa feita, certa, da maneira correta e que todas as pessoas pudessem cumpri-la, que ninguém tivesse privilégio e que tudo fosse feito de como for para você, como se fosse para mim. A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça participa de uma mega operação policial em Alagoas e em mais 7 estados para combater a organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital.
Desde cedo, os policiais cumprem mais de 100 mandados de prisão. E na ação foram apreendidos celulares, dinheiro e armas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, a operação chamada de Flashback é resultado de 7 meses de uma investigação que monitora crimes de sequestros, assaltos e tráfico de drogas, promovidos por integrantes do grupo que tem atuação em todo o país. E a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade ao ex-deputado Eduardo Cunha. Quem tem as informações e fala ao vivo lá do STJ é o repórter Jesus Mosquera. Olá, Jesus, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O ex-deputado Eduardo Cunha está em prisão preventiva desde 2017. A defesa entrou com um recurso em habeas corpus no STJ alegando excesso de prazo. Por maioria de votos, a 6ª turma entendeu que esse argumento não faz sentido, porque Eduardo Cunha foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. De acordo com o processo, o ex-deputado era um dos líderes de uma organização criminosa que agia dentro da Caixa Econômica Federal e cobrava propina para liberar financiamentos com recursos do FGTS. Os autos indicam que Eduardo Cunha recebeu mais de 80 milhões de reais no esquema. Ele foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato e condenado por violação de sigilo funcional, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A prisão preventiva foi decretada no momento da sentença de 1º grau e mantida desde então. Para o relator do recurso em habeas corpus aqui no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, a manutenção da medida cautelar se justifica pelo risco de Eduardo Cunha voltar a praticar os mesmos crimes. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Jesus. Mais uma vez, boa tarde para você. E depois de uma denúncia do Ministério Público Federal, Manuel Suquita, o ex-prefeito de Capela, município de Sergipe, foi condenado pela Justiça. Ele é acusado de desviar dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e de superfaturar compra de medicamentos para a cidade. Na ação, o Ministério Público Federal apresentou provas de que Manuel Suquita recebeu R$1 milhão do FNDE para aplicar no ensino infantil do município de Capela, em Sergipe. Mas ele superfaturou os contratos e causou um prejuízo de R$41 milhões aos cofres públicos. E não foi só isso. Durante a compra de medicamentos para a prefeitura, também, segundo o MPF, o ex-prefeito superfaturou as notas fiscais em mais de 200%. Neste caso, a ex-secretária de Saúde de Capela, Luana Grazi, também foi condenada. Além de multa, juntos, os dois terão que devolver aos cofres públicos mais de R$1 milhão. Nas duas sentenças, a Justiça também determinou a suspensão dos direitos políticos dos acusados, além da proibição de contratar ou receber benefícios junto ao poder público. A defesa do ex-prefeito e da ex-secretária pode recorrer da decisão. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa TRT das Gerais. E logo em seguida tem Direto do Plenário, com a transmissão ao vivo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde para você e até amanhã. Thank you.